Sem Fronteira. A gente fica muito feliz. Peraí, só um pouquinho. A gente fica muito feliz de ter esse grupo, né? Porque assim a gente contempla o estado todo com possibilidade de informação e preparação para esses pais, né, que pretendem adotar seus filhos ou ter uma família por meio da via adotiva. Em vários lugares assim a gente não tinha esse acesso. Por exemplo, em Pernambuco, a gente só tem 10 ou 11 grupos de apoio à adoção e tem um estado com muitas mais cidades, né, com muitas mais comarcas, mas que todas as cidades estão cobertas, graças a Deus, por esse GAA Sem Fronteira. Então, é de suma importância estarmos todos aqui unidos, né? Então, os grupos de apoio, como hoje estamos, o GAFA, né, que é o Grupo Flores da Adoção de Garanhuns, e o Recomeçar de Moreno. Então, hoje nós somos aqui os responsáveis por mediar esse encontro, né, essa reunião de troca, que nada mais é troca de experiência, de vivências, para que a gente possamos juntos estarmos ligados na necessidade de nos prepararmos realmente para a chegada dos nossos filhos. Bom, gente, meu nome é Edi Figueiredo, eu sou pai por via adotiva hoje de duas crianças, já faz 7 anos que eles estão na minha família, uma família homoafetiva, e aí, ele já está aqui para ver, esse é o filho mais novo. Bom, para falar, para conversar. Então, então, estão há 7 anos com a gente e há 10 anos eu frequento o grupo de apoio à adoção. E digo a vocês que, no mínimo, de 2 ou 3 reuniões por mês, eu ainda faço e aprendo muito com essa troca de experiência. Né? Ninguém sabe tudo que não possa aprender, nem sabe nada que não possa passar para o outro. Então, aqui, nós vamos trocar experiências. Né? A gente, às vezes, tem mais experiência numa área, outra vez tem mais outra área. Então, assim, hoje a reunião é em cima de perguntas e respostas, né? Então, a gente vai tentar responder todas as perguntas que por acaso venha a ter, mas se a gente não conseguir, porque, como eu falei, a gente não sabe de tudo, lá a gente vai guardar essas perguntas e vai procurar informações e responder lá no grupo que vocês têm acesso para do Zap, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Meus filhos chegaram, como eu falei, há 7 anos, e eu passei por esse processo, né, de espera, o processo de habilitação, e naquela época, gente, a gente não era, entre aspas, obrigado a fazer nenhuma palestra, nenhuma reunião. Nós realmente sentimos a necessidade de nos prepararmos, sentimos a necessidade de falar sobre adoção, porque nossos vizinhos não adotaram filhos, né? Nossa família tem pouca gente que adotou, e se por acaso adotou, foi, entre aspas, ainda por via da adoção brasileira. Então, a gente precisava conversar e ter informações através de grupos de apoio. Né? Então, é por isso que há 10 anos eu entrei no GA de Recife, e até hoje estou lá também como voluntário, diretor voluntário, e sinto que fui tão bem acolhido, né? E recebi tantas informações que não poderia deixar de estar nos grupos de apoio à adoção, né? Eu entrei porque eu queria saber como adotar meus filhos. Hoje eu estou porque eu preciso e sinto necessidade de passar nossas experiências para as outras pessoas, de acolher as outras pessoas como nós fomos acolhidos, né? Então, assim, e a gente não está mais em grupo de, por exemplo, eu não estou mais em grupo de adoção na espera do nosso filho, mas a gente sabe que enquanto tiver uma criança e um adolescente ainda em casa de acolhimento, é necessário que os grupos de apoio estejam juntos para prepararmos essas famílias e receber seus filhos da melhor forma possível. Né? A gente sempre fala isso, gente, porque sabemos que nenhuma de nossos filhos que chegam à nossa casa por via adotiva chegaram em nossas vidas por uma questão de felicidade. Não. Ninguém foi tirado da sua família biológica, da sua família consanguínea, por uma felicidade. Geralmente por negligência, por abandono, por falta de cuidado. Então, essas crianças, né, passaram por algum tipo de dificuldade para chegarmos até nós. E isso é uma especificidade da filiação por via adotiva.
né? E essa história que essa criança teve, ela faz parte da criança. Vai para lá, agora. Desculpa aí, gente. Fecha a porta do quarto, tá certo? Então, assim, todos os nossos filhos, eles têm uma história passada, mesmo que tenha chegado com 20, 30 dias, né? Porque mesmo na vida uterina, eles recebem a inscrição, né? Então, ele tem uma história ali. A gente não nasce, entre aspas, com 9 meses. Nós nascemos como, quando é gerado nossa vida em plena barriga ainda, né? E ali temos também experiências. Então, independente, né, da idade que nossos filhos venham a chegar para nós, ele tem uma vida passada. E nós temos que respeitar a vida dos nossos filhos, né? Nós não podemos apagar para começar uma nova vida. Eles vão chegar para nós com uma vida, com uma vivência, e nós precisamos, às vezes, desconstruir alguns conceitos para poder construir outro conceito que, logicamente, faz parte da nossa educação e da nossa forma de ver o mundo e da nossa forma de querer educar nossos filhos. Mas eles não chegam pronto para isso. Na verdade, eles chegam com costumes, com vícios, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência, de tranquilidade e saber que tudo que vem acontecendo na vida dele não é culpa dele, né? Nenhuma criança nem adolescente tem culpa do sofrimento que venha ter tido. E esse sofrimento provavelmente provoca reações. E aí, como falar dessas reações com o nosso vizinho ou com nossa família que não teve filho por via adotiva? Fica difícil. Muitas vezes, gente, a gente aprende que precisamos agir de forma diferente e a sociedade, às vezes, não compreende isso. Acha que nós damos muito mimo, damos muito isso, damos aquilo, mas eles esquecem que nossos filhos foram negligenciados, né? Quando ele nasce na via consanguínea, gente, é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Eu nunca gosto de chamar filho biológico, porque filho biológico são todos nós. Meu filho veio por via adotiva, mas ele é biológico, ele faz parte da vida. Ele não é consanguíneo meu, né? Ele não tem meu DNA, mas eles são biológicos. Então, assim, todos eles precisam, né, desconstruir alguma coisa para poder construir. Então, a gente só pode falar, conversar com isso em grupos de apoio à adoção. Então, isso é a importância de estarmos aqui. Muitas vezes a gente nota que as pessoas chegam muito nos grupos para receber certificado. Antigamente não tinha certificado, porque as pessoas procuravam. E o que é que acontece? O TJPE, né, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, viu ou notou que os pais estavam chegando muito despreparados para receber suas crianças. E aí eles pensaram e repensaram no que poderiam fazer. E aí, em algumas comarcas, por exemplo, Recife, vocês têm que passar no mínimo por 4 reuniões antes da habilitação e durante o período de espera do seu filho passar 4 reuniões por ano. Por quê? Para que realmente possamos nos prepararmos. Né? Uma grande questão também que a gente fala é sobre assim. Eu queria que vocês pensassem. Se alguém quiser responder ou perguntar sobre isso, pode fazer. Mas assim, nesse primeiro início, vamos pensar. Por que é que eu quero ter filho? Qual a motivação que eu venho aqui neste grupo aprender, nos preparar para ter o filho? Por quê? Isso é uma pergunta muito importante e que deveria ser a primeira pergunta questionada a nós mesmos por que estarmos aqui. Eu sempre falo o seguinte, gente. Ninguém tem filho por via adotiva por acidente, né? Muitas vezes, por via consanguínea, acontece de uma tabela deu errado, o remédio não tomou certo, a camisinha estourou, e aí vem o filho por acidente. Quem não escutou a história que eu nem estava esperando esse filho chegar, e ele chegou. Na verdade, por via adotiva não existe isso. Não existe acidente. Eu me predispus a ter filho, eu procurei a vara da infância e juventude, eu procurei os grupos de apoio, eu quero ter meu filho. Né? Então, olha a importância do filho por via adotiva. Olha a responsabilidade
que temos a mais, não é? Então, acidente não existe. O que existe, muitas vezes, é falta de preparação dos pais, né? Então, nós tivemos uma reunião e algumas pessoas aqui, eu sei que está aqui no GA de Recife, foi sobre a desistência, uma outra face da adoção. E aí, ficamos bem claro, só há desistência se não houve adoção. Se você não se preparou para adotar seu filho, ou aquela criança que chegou em sua casa, né, de verdade, então existe uma desistência. Mas saiba que essa desistência pesa enormemente nessa criança que um dia já foi tirada da sua família consanguínea e muitas vezes voltam depois também de uma família adotiva. Imagine como uma criança dessa se sente. Geralmente elas sofrem problemas psicológicos enormes, intensos, e se sente culpada por essa, entre aspas, rejeição e essa devolução ou essa desistência. Não é? Porque quando a gente fala em devolução, parece que a gente está devolvendo uma caneta que a gente comprou e não estava boa. Não. A gente está preparando, está se falando de vida. Então, é enorme a responsabilidade. Né? A gente tem que falar de coisas boas, mas também tem que falar das dificuldades. Doutor Luiz Schettini Filho, que vocês devem ter ouvido falar, e se não ouviram, procurem saber quem é. É um psicólogo, ele é bisavô por via adotiva, então ele tem uma vivência enorme, né, em relação à adoção. E ele deixa bem claro e diz assim: só temos filhos quando adotamos, quer seja por via adotiva ou quer seja por via consanguínea, né? Mas também ele abre um livro e diz assim: as dores da adoção. Então, quando a gente não se prepara para esse meio de filiação por via adotiva, muitas vezes essas dores podem ser enormes. Enormes dores para o filho, enormes dores para a família também. Mas a gente tem que abrir a consciência que nós somos os responsáveis por eles. Porque nós estamos buscando eles. Né? Então, gente, vamos nos preparar, vamos estar aqui juntos com o objetivo principal de aprendermos, de trocarmos experiências. Né? Doutora Suzana Schettini, ela sempre diz que a filiação é um grande meio é uma aventura. E uma aventura similar, por exemplo, quando você vai para uma montanha fazer um passeio. Então, você se prepara para ir para essa montanha, não é verdade? Você vê se lá é frio ou quente, para ver o tipo de roupa que vai usar, o tipo de sapato que vai usar, o tipo de alimentação que você pode fazer lá. E aí você vai para essa aventura. Quando você chega lá, vai ocorrer coisas que talvez você não tenha se preparado ou visto, mas você vai ter sempre uma luz no fim do túnel de como sair dessas dificuldades. Assim é a adoção, assim é a filiação. Né? Então, estamos aqui para falar sobre isso. Né? Muitas vezes as pessoas vão em reunião de perguntas e respostas e só querem saber sobre quanto tempo eu vou receber meu filho, a vara vai fazer o curso quando, e lógico que a gente tem que se preocupar com isso. Mas saiba também que essa parte aí está bem ligada à vara da infância. Né? O grupo de apoio à adoção ele está bem ligado ao que se chama pré-natal por via da gestação adotiva. Na gestação consanguínea, nós vamos para o médico, nós fazemos o exame, o ultrassom, né, e fazemos isso muito direitinho. Na gestação consanguínea, nós preparamos o quarto físico do nosso bebê, porque ele deve chegar com 9 meses. Na gestação adotiva, a gente se prepara muito mais emocionalmente. E aí eu sempre falo e falei, não só para vocês, mas falo para os meus familiares também, que vão ter filhos, meus sobrinhos. Entre em grupos de apoio à adoção. Porque a verdade, os grupos de apoio à adoção, ele não só traz essa questão por via adotiva, traz muito, mas não só traz sobre isso, traz sobre vivência, traz sobre filhos, traz sobre pais, né? Então, abram os ouvidos de escutar, falem, perguntem, nenhuma pergunta é besta,
Porque se existe dúvida, essa dúvida deve ser esclarecida. Então, não é uma questão besta de ser perguntado. Além daqui, você tem um mês todinho no grupo do Zap para fazer também perguntas lá. Então, não fique com dúvidas, né? Participem dessa família que se chama família de vocês do GA Sem Fronteira. Nós ficamos imensamente felizes de poder estar aqui falando, porque escutamos isso lá atrás, né? E eu digo a vocês, quando eu resolvi que eu queria ter filho, eu não sabia o que era ser pai. Eu não tinha a menor noção. Eu achava que meu filho ia chegar e a gente ia brincar, ia no shopping comprar roupa boa, bonita para ele. Eu achava isso. Não, tem um outro lado, gente. Nossos filhos, por exemplo, eles dormem cedo. O outro já foi dormir. E o outro mais velho já foi dormir, o mais novo agora. Geralmente eles dormem de 7h30 a 8 horas, mas todos os dias eles se acordam de 5 horas da manhã, de domingo a domingo. Sabe o que é que eu quero dizer isso? Porque eu não me sinto infeliz por isso. Até um tempo atrás, na hora que eles se acordavam, eu me acordava também. Hoje eles já se acordam e passam meia hora, daqui a pouco começam a brigar, e aí eu tenho que levantar. Né? Mas a gente tem que se preparar para isso e saber que isso não traz infelicidade. Você tem que se preparar, você tem que saber. Possa ser que seu filho vá se acordar tarde. Massa. Né? Mas tem mãe também que se preocupa porque o filho se acorda tarde demais. Então, várias são as situações que vai acontecer. Mas eu digo a vocês, à medida que nos tornamos pais, que é quando nossos filhos chegam, nossas vidas vão mudar para sempre. Né? Muda, e muda mesmo. Muda no sentido bom, muda no sentido de dificuldade, muda no sentido financeiro, muda no sentido de nós nos conhecermos, porque existe provocação, né? Eles provocam em nós os nossos sentimentos, né? Muitas vezes eu achava que eu era o pai mais tranquilo e mais paciente do mundo. E muitas vezes eu chego para rezar e falar comigo mesmo de Papai do céu, me dê tranquilidade e paciência. Porque eu me predispus para isso. Então, eu tenho que buscar isso. Eu tenho que me melhorar como pessoa dia após dia. E eles são, assim, de excelente oportunidade para que isso aconteça. Porém, muitas vezes, essas dificuldades, para as pessoas que não foram preparadas, geram conflitos enormes. Né? E aquela motivação de formar uma família, aquela motivação, objetivo de felicidade, pode chegar a um período de infelicidade geral na família. Para o filho, para o pai, para o irmão. Ou seja, se nós não nos prepararmos, ocorre aquilo que eu falei há um pouquinho de tempo atrás: desistência, devolução. E isso provoca traumas enormes. E não é só para criança. Muitas vezes os pais se sentem culpados depois por não ter conseguido organizar essa situação. Então, qual é o momento que a gente tem que falar? Antes. Né? Nenhum de vocês são obrigados a ter filho. Ninguém aqui é obrigado a ter filho. Então, se eu quero, se eu desejo, eu tenho que pensar nas diversas possibilidades que a filiação por via adotiva ou filiação por via consanguínea nos traz. É muito fácil colocar filho no mundo. Não é fácil educar filho. Não é fácil ter paciência. Não é fácil ter tranquilidade sempre. Mas eu digo a vocês, essa mudança, esses problemas, entre aspas, é muito pequeno na minha vida em relação à felicidade que eu tenho com meus filhos. Muito pequeno. Né? Me aborreço, me aborreço. Né? Perco aquilo que eu achei que eu tinha paciência, perco, volto, recuo e começo tudo de novo. Eu sei de tudo, não. Estou aprendendo com eles ainda. Né? Há 7 anos estão comigo. Né? E uma coisa bem interessante, depois, quando eles chegam em nossas casas, chegam uma criança ou duas crianças que são pessoas estranhas para a gente, e nós somos estranhos para eles.
Não esperem que, no primeiro momento, eita, eu amo meu filho, ele chegou. Não, o amor se constrói. Para a gente amar, a gente precisa de tempo, de vínculo, né? De respeito, para que se comece a amar, né? Então, assim, são estranhos que chegam em nossa casa no início, mas depois, gente, eu esqueço que meus filhos, esqueço entre aspas, viu, gente? Eu esqueço que meu filho chegou por via adotiva. Ele se torna-se filho. E pronto, filho, né? E a gente também tem que se preparar para os questionamentos que vão vir, né? Graças a Deus, a adoção hoje ela já está num patamar muito diferente de 15 anos atrás, por exemplo. O que é que a gente pode falar por isso? Há 15 anos atrás, gente, uma criança negra deixava de ser adotada simplesmente pela sua cor, porque a maioria dos pretendentes não colocava em seu perfil que aceitava crianças negras. Hoje, 50% dos pretendentes aceitam, ou seja, nenhuma criança deixa de ser adotada por ser negra. Isso é um absurdo falar lá atrás sobre isso, mas a gente tem que falar, né? Mas que, graças a Deus, hoje isso não acontece. Mas por que isso não acontece? Porque a palavra adoção era tida como um meio escondido de ter seu filho. Então, muitas vezes, a família, a mulher que queria ter filho, ela passava 9 meses longe da família, da sociedade. Então, se ela era branca ou amarela ou parda, ela não podia chegar com um filho negro. Não é verdade? Preconceito. Então, assim, a adoção era tida como preconceito. Ou seja, se seu filho viesse por adoção, era um filho de segunda categoria. Hoje não mais. Porque a gente fala isso claramente nos grupos de apoio, fala nas rádios, fala nas reuniões, fala em escola. Então, a gente começa a modificar essas questões. Uma outra situação. Há 15 anos atrás, uma das nossas amigas que teve essa adoção há 15 anos atrás, ainda de forma que não era pelo Sistema Nacional de Adoção, né? Então, antes, o Sistema Nacional de Adoção tem 12 anos, né? Então, assim, antes não tinha isso. Então, ela adotou uma criança de 1 ano de idade. E essa criança era considerada velha para adoção. Então, as crianças que saíam de suas casas com 5, 6 anos, elas não eram adotadas. Porque elas são crianças velhíssimas, né? Se com 1 ano já era velha, imagine com 6, 7 anos. Né? Então, hoje, aqui em Pernambuco, gente, como eu falo para vocês, que nós somos vanguardistas mesmo, em Pernambuco, há mais ou menos 5 anos atrás, por meio da busca ativa, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas a gente pode comentar sobre isso, foi adotado o primeiro adolescente com 17 anos e meio, já tornando-se adulto e já quase pronto para sair da casa de acolhimento e tomar rumo. Porque a gente sabe que o Estado ele tem a obrigação com a criança ou adolescente até os 18 anos. De lá, a criança tem que seguir sua vida. E em Pernambuco teve com 17 anos e 6 meses. Né? Um dia eu vou trazer esse menino que hoje já é um homem, né? Eu posso falar o nome dele porque é meu amigo e ele é militante também, o William Amaral. Então ele foi passou na televisão pela busca ativa, adote um torcedor do esporte. Eu nem sou torcedor do esporte, mas comecei a ficar simpático do esporte, né? Porque ali essas crianças que estavam, entre aspas, escondidas na casa de acolhimento, que a sociedade não sabia que existiam essas crianças, elas foram impostas em visibilidade. E a mãe desse menino, lá de Minas Gerais, quando olhou ele na televisão, disse: é esse menino que eu quero para meu filho. E ela veio para Recife e fez sua habilitação e adotou esse adolescente que hoje já é um homem formado e que mora lá em Minas Gerais. Então, isso só acontece se nós estivermos juntos na militância sobre a adoção. E não acaba quando chegam nossos filhos. Porque quando chega nosso filho, a gente vai ter um monte de situações ainda que a gente ainda não pensava. Por exemplo, quando meu filho chegou, o mais velho tinha 6 anos, ia para o primeiro ano,
e não sabia escrever ainda nem o ABC. E aí ele ia começar a escrever o nome, e a escola dizia que só podia escrever o nome que estava ainda no registro dele. Porque quando nossos filhos chegam em nossa casa, eles chegam com a guarda provisória, com a certidão de nascimento antiga. Então, veja bem, meu filho ia aprender a escrever seu nome pela primeira vez com o nome antigo. Olha que daqui a pouco, 6 meses depois, ele ia mudar de nome. Olha que conflito. Né? E a luta dos grupos de apoio à adoção, né? Em busca do nome social, nós chegamos lá com essa situação, com o grupo de apoio, disse, não, ele já pode aprender com o nome da família atual, com o nome social. Né? Então, isso é grupo de apoio à adoção. A licença maternidade e a paternidade são situações em que modificou muito. Né? Antigamente, se uma criança chegasse com 10, 12 anos, não existia licença maternidade. Hoje, a licença maternidade existe independente da idade que seu filho for chegar na sua casa. Porque a licença maternidade não é licença amamentação, não. Licença maternidade é para que você tenha um tempo útil para que seu filho, quando chegue como estranho, que eu falei há pouco tempo atrás, se sinta-se mais em casa, se sinta-se mais olhado, se sinta-se mais querido e sinta-se que você está com seu tempo para ele naquele momento. Isso é licença maternidade e licença paternidade. E isso é uma lei federal, viu, gente? Nenhum município pode negar essa lei. Se ele nega, ele está errando. E aí a gente tem que procurar um advogado, uma coisa para mostrar que existe a lei e que ele tem que fazer isso. Mas a gente não sabia nada disso. Né? Então, plano de saúde, né, como colocar, o nome social de nossa criança quando chega, mudar ou não mudar, por que mudar e por que não mudar. Então, são situações, gente, que a gente precisa vivenciar. Muitas vezes a gente acha que mudar o nome de uma criança é porque a gente acha bonito. Pronto, eu sonhei que meu filho ia se chamar Gael, por exemplo. Eu sonhava com isso. Mas meu filho chega com 6 e 7 anos, um chamado de Anderson e outro chamado de Jonathan. Todos se reconheciam com esse nome. Imagine meu filho chegar, já vai mudar para uma casa estranha, com pessoas estranhas, e ele sempre foi chamado de Anderson, e eu agora chamar ele de Gael. Será que era bom para ele isso? Então temos que refletir. Nós temos o direito de mudar? Temos. Nossos filhos vão ter uma nova certidão. Mas a gente tem que pensar, principalmente, no bem da criança. E aí, é bom mudar esse nome ou não? A gente pode mudar algumas coisas. Por exemplo, meu filho Jonathan, ele tinha mais H do que as de letras, no nome Jonathan. Acho que tinha os 3 Hs, era 4. Eu fui tirando, deixei um só. Mas a pronúncia era a mesma. Então a gente pode modificar. Logicamente que o sobrenome vai ser o sobrenome da família, né? Vai ter o nome todo seu. Mas o nome, será se é bom mudar ou não? Então a gente pode conversar sobre isso aqui, que aparentemente é uma besteira. Mas será se é? Né? Quando o nosso filho chega, a gente pensa em quê? Em colocar ele na melhor escola que a gente puder, não é verdade? Será se é bom colocar ele na melhor escola quando ele estava, provavelmente, numa escola onde não tinha muito incentivo ao estudo, onde a casa de acolhimento, sabemos que tem 25, 30 crianças, será se tinha estímulo a ele estudar? E se a gente colocar ele numa escola top, será se ele não vai se sentir um peixe fora d'água? Né? Então, por que não ir devagarzinho, né, com ele e provocando essas mudanças para que isso possa ser confortável para todo mundo? Então, a gente precisa conversar sobre isso. E aí eu pergunto, vocês já conversaram sobre isso com alguém que tenha filho por via consanguínea? Para ver se ele vai pensar dessa forma? Não vai. Porque os filhos dela, os filhos deles, nunca foram negligenciados. Nossos foram. Os nossos foram negligenciados. Doutora Suzana também fala muito que, por exemplo, quando o nosso filho chega com a idade cronológica de 7, 5 anos, a idade provavelmente emocional é de 2, 3 anos. Por falta de estímulo, por falta de amor, por falta de carinho. E muitas vezes ele vai agir como fosse aquela criança de 3 anos. E muitas vezes o pai diz: Menino, tu já é grande, como é que está agindo dessa forma?
A gente tem história em que uma criança de 12 anos, um adolescente, né, de 12 anos cronológico, ele pediu para tomar leite na mamadeira no colo da mãe adotiva. E provavelmente a mãe se chocou com isso. Como a gente vai lidar com essas situações? Né? Então, a gente está aqui para a gente conversar sobre isso, para que as perguntas surjam, para a gente poder responder, para a gente se questionar, para a gente até pensar, poxa, a gente nem pensava desse jeito, mas agora vai começar a resolver de forma diferente. Então, esse é o objetivo do grupo dos GAAs, né, e do GAA Sem Fronteira. Né? Nós do GAA Sem Fronteira, aqui, como nossas reuniões são virtuais, né, temos a possibilidade ainda de trazer pessoas de fora do estado, de fora do município, né, para que tragam situações e novidades, ou a mesma coisa, falar o que a gente fala, só que com outra palavra, que às vezes a pessoa compreende melhor. Então, a gente tem uma enorme satisfação de estar aqui, um enorme prazer de dizer nós nos preparamos juntos para que nossos filhos sejam bem adotados, né? E agora, eu falei foi muito já, né? Minha garganta chega a estar seca. Eu vou chamar a nossa amiga Reni, né, do GA Recomeçar, para que ela possa também falar conosco, ok? Reni, tu me escuta? Estou sim, Eden, estou escutando você, aprendendo com Ah, você. agora é hora de eu aprender com você. É toda a sua voz. Não, que é isso. Estava aqui você falando e eu aqui nos bastidores tentando, né, botar a cana para moer, como diz o Matuto, né? Não, primeiro, boa noite, né, a todos e todas que estão aqui. Eden já me apresentou, né? Adoro quando me chamam de Reni, né? Meu nome é Reni Cleide, mas podem me chamar de Reni ou de Reni, né? Eu sou voluntária do GA Recomeçar. O nosso GA fica aqui na cidade de Moreno. E como o Eden falou, na verdade, o Sem Fronteiras é a junção de todos nós, né? Todos os GAs de Pernambuco se unem em um só, né? Que é o GA Sem Fronteiras. E o Eden falou vários pontos aí, né, Eden? Sim, sou mãe, né, por adoção também, né? Sou professora mãe por adoção. Eden falou tantos pontos aí, Eden, importante, e que talvez, como você falou, só faça sentido para a gente que está aqui. Talvez essa conversa para algumas pessoas e dúvidas que surgem, né, que a gente tem, não faça muito sentido para outras pessoas, né? Quando a gente fala assim, em adoção, algumas pessoas dizem assim, não, mas ser mãe, ser pai é a mesma coisa, independe da via, se pela via da adoção ou pela via da consanguinidade, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? O amor, a gente diz, né, que de fato não existe distinção, né? Não existe distinção se você tem um filho que veio pela via consanguínea ou se veio pela via da adoção. O amor, ele é da mesma forma. Mas tem coisas que são muito particulares, né, da adoção, né? Até do início, né? A própria gestação, como o Eden falou, né? Começando desde o início, é tudo muito diferente, né? Quem, pela via da consanguinidade, fica em dúvida em como engravidar. Alguém tem dúvida de como se engravida? Ninguém tem essa dúvida. Mas quando a gente pensa em adotar, a gente tem algumas dúvidas. O que é que eu devo fazer, né? Por onde é que eu devo começar? Né? Para onde eu vou? Para onde é que eu devo me dirigir para poder começar as etapas? Né? Isso só quem vivencia isso é quem é um pai e uma mãe por adoção. A gente não vai ter essa experiência de uma outra por outra forma, né? Outra coisa que é muito típico, né, da gente, né? Essa questão da espera, né? Quando a gente engravida pela via consanguínea, a gente sabe que pelo menos por volta dos 9 meses, se o menino não vir antes, né? 9 meses o nosso filho vai estar conosco em nossos braços. Mas na via da adoção a gente sabe
A gente não sabe, né? A gente não sabe se vão ser 9 meses, se vão ser 9 dias, se vão ser 9 horas. Não sabe, né? Que isso, inclusive, né, Éden, é uma pergunta muito, acho que do ranking das perguntas de quem pensa em adotar, eu acho que ela é uma das que encabeça, assim, né? Todo mundo que procura um GA, né, as perguntas mais frequentes, uma das é exatamente essa. Nossa, vai demorar quanto tempo, né? Quem nunca perguntou? Provavelmente vocês que estão assistindo aqui, a gente, já perguntou isso aí. Olha, quanto tempo vai demorar para o meu filho chegar? É assim que perguntam, né, Eden, pra gente. Quanto tempo vai demorar para o meu filho, para minha filha chegar? Né? E aí a gente diz assim, a resposta para essa pergunta, né, quanto tempo demora? É a resposta que a gente diz, não sei, não sei quanto tempo vai demorar, né? Pode demorar, como eu disse brincando, pode demorar 9 dias, 9 meses. Não existe um tempo certo para o nosso filho nascer para a gente, né? Então, a gestação adotiva, ela já é diferente. Não tem como falar que é igual, né? E aí a gente saber trabalhar a nossa mente em relação a esse tempo que é indeterminado, é um grande desafio. É um grande desafio, que só quem passa pela via da adoção vai entender. Por mais que a gente partilhe essa conversa da gente aqui com uma outra pessoa que não vive, ela não vai entender. Só quem passa por aqui sabe o quanto a gente fica, né, mesmo a gente alguém dizer, não sei, mas a gente sempre fica, meu Deus, será que é hoje que o telefone vai tocar? Né? Eu mesmo, eu não vou mentir, né? Quando eu me habilitei, eu ficava assim, meu Deus, e se o telefone tocar e eu não atender, vê que besteira. Lógico que se o telefone tocasse e eu não atendesse, eles iriam ligar de novo, né? Mas na minha cabeça, eu pensava, meu Deus, se ele não atender, pronto, perdeu a oportunidade de ver, né? Mas isso é algo que só quem vive a adoção passa por isso, né? Então, essas angústias, digamos assim, né? Essas particularidades, só a gente que passa, né? Eu lembro que quando eu entrei na questão da minha habilitação, diferente do Éden, infelizmente eu não vivenciei o que vocês estão vivenciando. Eu não participei de grupo de apoio à adoção, né? Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque hoje eu entendo o quanto isso aqui faz diferença. Há pessoas que pensam que não, mas por que pensam que não? Porque ainda caem naquele pensamento que acho que é meio que enraizado em nossa cultura, que ser mãe e ser pai não exige preparo. É da natureza humana, né? Ah, menino, todo mundo nasceu para a mulher, ela nasceu para ser mãe, é do instinto da gente. A gente, quando o filho chega, a gente instintivamente a gente sabe como, né? É porque isso está enraizado na cultura da gente que pai e mãe não precisam se preparar. E aí eu digo, vou até mais. Eu acho que o bom seria que qualquer pessoa que pensasse em ter filho, seja por qual via fosse, se ela tivesse uma oportunidade de preparo, eu acho que faria toda a diferença, né? E aí eu me lembro que quando eu pensei, junto com meu esposo, em adentrarmos finalmente na decisão da adoção e começamos o nosso processo de habilitação, foi, penso eu, né? Foi extremamente rápido. Meu processo de habilitação ele foi rápido. Do término da minha habilitação para a ligação foi um mês. Então eu sempre brinco assim que quando eu pensei que eu estava grávida, eu pari. Quando eu pensei que eu ia enjoar, a menina já estava no meu braço. E o bom é que a menina já chegou grande, né? Porque a minha filha chegou para a gente, né? Com 9 anos, né? 9 anos e 5 meses. Então já era uma criança grande, como diz, né? Já estava ali no término da sua infância, né? Próximo do término da sua infância. Então, veja, foi um mês. Então, eu não tive tempo, sabe aquela ideia do eu pensei na adoção, eu tinha esse desejo desde cedo, né? Desde quando eu pensava em ser mãe, lá na adolescência, eu dizia que no futuro, se eu fosse mãe, eu gostaria de ser mãe pela via da adoção também. Mas quando eu adentro isso aí, começo a entender as etapas, passo pelo curso, passo por enfim. E um mês, e finalmente diz, né? Você foi habilitado, e um mês liga, meu Deus, espera aí, como assim, né?
calma, calma que eu não caiu a ficha, né? Não caiu, nem sei se caiu, né? A ficha direito. E aí é quando você vai entendendo que uma série de coisas que você pensava era uma grande bobagem. Bobagem uma que eu pensava e que caiu por terra, né? Que a adoção me ensinou. Tem pessoas que pensam assim: ah, mas se a pessoa já for mãe ou pai, aí é mais fácil, porque já é mãe e pai, já sabe como é ser pai e ser mãe, então tá tudo certo. E aí eu não vou mentir que no início eu pensava isso. Como eu já sou mãe, eu já era mãe, gente, né? Já tinha um filho, Vinícius, né? Então eu pensava assim, quando eu pensar em adotar, eu vou colocar a idade, veja a minha mente. Hoje eu estou rindo porque eu fico assim, se eu pudesse, quando eu me vejo no passado, eu fico, meu Deus, Rene, que tanto pensamento, né? Mas a gente vai aprendendo. Eu dizia assim, vou colocar o meu perfil de zero, primeiro eu coloquei de 0 a 5 anos. Aí depois eu disse, não, depois eu amadureci, né? Disse, não, vou colocar a idade, até a idade que meu filho tinha na época, que eram 8 anos. Eu disse, vou estender o perfil de 0 até 8 anos. Por quê? Na minha cabeça. Porque na mesma idade, então é a mesma coisa, né? Um menino da mesma idade, se chegar uma menina, que meu perfil era menina, de 8 anos, então as demandas é tudo muito parecida, porque a idade, 8 e 8, né? E tá tudo certo, mas meu Deus do céu, quanta bobagem. E aí vem o que o Éden falou, né? E a gente imagina assim, a gente tem que entender que quando a gente fala da adoção e quando os nossos filhos chegam, a ideia da idade não necessariamente, eu vou falar assim numa linguagem bem simples, bate com o que a gente pensa do que seja as características necessariamente daquela criança com aquela idade, daquele adolescente com aquela idade. Então, quando Carla, o nome da minha filha é Carla, quando Carla chega para as nossas vidas, é lógico que ela vai trazer, e aí outro ponto que o Éden trouxe, né? Ela vai trazer consigo toda a bagagem de vida dela, né? Que isso a gente bate muito nessa tecla, que é outra particularidade da adoção, né? A gente só tem essa demanda de pensar nos nossos filhos com essa bagagem na via da adoção, né? Os nossos filhos não chegam para a gente como, vou fazer uma comparação assim bem, uma folha em branco, né? Quando a gente gesta o bebê, e olha que ele nem chega com uma folha em branco, né? Porque como o Eden falou, tem a experiência intrauterina, né? Mas eu digo assim, o bebê ali você vai construindo junto com ele. Mas os filhos, quando chegam pela via da adoção, mesmo sendo bebê, se chegar como bebê, ele já traz consigo uma série de experiências, né, que já estão gravadas ali junto com eles. E com minha filha não foi diferente. Ela pertencia a um grupo de 5 irmãos. Então, assim, vocês só vão entender tudo isso que a gente conversa. Eu estou vendo aqui na tela a Mayra, né? Estou vendo ali o sorriso lindo que ela tem, né? Bem grandão. Tem coisas, né, Mayra, que a gente, quando ouve, só faz sentido quando a gente começa a experimentar, a ser mãe. Aí as coisas vão ganhando sentido. Eu estou dizendo assim para vocês, né, que minha filha chegou, e minha filha fazia parte de um grupo de irmãos. E aí, talvez não faça sentido agora para vocês ouvirem isso, né? O que é que tem o fato de uma menina chegar na família de alguém, do meu filho, né? Digamos, o filho, a filha de vocês, quando chegar na vida de vocês, e ele ser uma criança, um adolescente que fazia parte de um grupo de irmãos. Tem tudo, tá, gente? Tem tudo a ver. Tem tudo, isso vai fazer muita diferença na história de vocês, na história dela ou dele, né? Infelizmente, minha filha veio essa história do grupo de irmãos, de 5 irmãos, e, né, esses irmãos, eles precisaram ser, essa família, ela foi desmembrada, né? A primeira tentativa que foi feita foi de tentar alguém que pudesse adotar os 5. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a realidade que é posta, né, dentro dos perfis dos pretendentes. Eu acredito que, por exemplo, aqui entre nós tem alguém que está com algum perfil que 5, entre nós tem alguém
provavelmente não, né? E realmente é muito difícil a gente encontrar algum pretendente que tenha um perfil assim amplo, né? Já de cara constituir uma família com 5, 6 filhos é muito difícil. Mas a primeira tentativa tinha sido com um grupo, e aí não conseguindo, se tentou realmente desmembrar, digamos assim, né? E aí, como foi difícil, hoje eu tenho cada vez mais claro, né? Difícil esse desmembramento dela com os irmãos, porque vale salientar que quando os nossos filhos virem para a gente, ele fizer parte de um grupo de irmãos e eles forem separados, a sensação que eles terão é de mais uma perda. Se eles já passaram pela perda, né, digamos assim, pela separação inicial dos pais, né, do pai ou da mãe, enfim, que é uma grande perda, né? A gente pensa que não, porque a gente também foi educado, ou melhor, fomos mal educados a pensar que esses pais são grandes vilões e a gente tem que reeducar e olhar para esse pai e para essa mãe de uma outra forma. Mas é uma perda, é uma dor que essa criança passa. E aí, quando essa criança é separada e tem irmãos, o que é que ela vai ter naquele momento dela, ter grande referência? São os irmãos, né? E aí, mais uma vez, eles são separados, né? Então, a sensação certamente que fica de sem chão, né? Eu estou sem chão. Mais uma vez, eu não tenho mais alguém próximo com é, que eu ame. E aí teve essa separação. E eu me lembro bem, quando eu fui pegar lá na instituição, que dia 10 agora fez 4 anos, né? Eu estava lembrando, eita, exatamente hoje há 4 anos, eu fui vendo as fotos, né? Estava indo lá na CEL, né, Mayra? Lá na CEL, né, ver Carla e trazer Carla. E estava ali vendo as fotos, eu com o nariz vermelho, Carla com o nariz vermelho, os funcionários todos emocionados, os irmãos ali com aquela cara tristinho, tudo acuado, né, porque foi um grande misto de alegria, porque Carla estava indo para uma nova família, mas também um grande misto de tristeza, porque ela precisava deixar ali para trás os irmãos. E aí eu sempre, vez ou outra, eu comento isso, que na primeira oportunidade que um dos irmãos dela teve de vir aqui em casa, mesmo ainda estando em situação de acolhimento, mas ele veio passar um dia aqui, logo no início. E aí ele aqui na mesa, eu estou na minha cozinha. Eu nunca esqueço, a gente jantando, ele se virou assim para mim, ele já adolescente, ele era o mais velho do grupo. E aí ele disse assim para mim, ele me chamava de tia. Tia, eu não vou ser adotado, não. Aí eu disse, oxe, menino, isso, o nó, assim, a sua garganta parece que você está já engolindo uma goiaba, né, assim. Mas você tenta, isso que é isso, meu filho? Deixa de bobagem, o nome dele era Antônio. Eu disse, bobagem, Antônio, que é isso? Lógico que vai, né? Todo mundo está trabalhando para isso, né? Quanto todo mundo, que eu me referia, era a equipe técnica daqui, da nossa comarca, a equipe da instituição de acolhimento. Vai dar certo, não vai não, tia. Vai não, porque eu sou muito velho. Eu disse, mas rapaz, que velho, rapaz, Antônio velho é estrada, eu tentando tirar aquele. E aí ele se virou assim para mim e disse assim: Ô tia, a senhora não quer me adotar, não? Ai, eu, Jesus. Olha, na hora você tem que ter uma resposta. Você precisa dar uma resposta para para essa pessoa, para esse sobrinho, né? Que eu já considerava como sobrinho. Mas vocês, não sei se vocês conseguem sentir o peso que essa pergunta trouxe. Uma pergunta tão simples, né? Pode parecer simples, mas não é simples, né? E ali eu olhei para ele e disse assim: Você já faz parte da minha família. Você já é da minha família, né? Se você assim quiser, você agora é o meu sobrinho, porque eu sempre tive o sonho de ser tia, né? Você está realizando um sonho meu, e você nem sabia. Você está realizando um sonho que eu tinha há muitos anos, de ser tia, e você agora é meu sobrinho. E você para sempre vai ser meu, e eu para sempre vou ser sua tia. Então, ali eu tentei contornar a situação, né, daquilo ali,
Mas entenda, e isso, mais uma vez, só para a gente ir encaixando essas ideias, isso é algo, gente, que a gente só vai vivenciar na adoção. A gente só consegue entender e sentir quem passa pela experiência da adoção, né? Eu me lembro também, isso tudo eu estou falando aqui, gente, vocês podem ir me interrompendo, tá? Mas são só coisas que a gente, para vocês irem refletindo, porque isso pode acontecer com vocês. E é preciso que vocês compreendam, né? Só pegando esse gancho aí que eu falei em relação, por exemplo, à ideia do grupo de irmãos, que é muito provável que isso possa acontecer na história de vocês, né? Que a ideia da adoção, quando você adota o seu filho, enfim, você não é só a ele, você está adotando toda a história dele, todos os que pertencem também a ele. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Porque por mais que você pense assim, não, mas o meu filho, digamos, vou falar o meu exemplo, mas o meu filho é Carla, a minha filha é Carla, né? Mas a minha filha é Carla, ela está aqui do lado fazendo assim um sorriso, né? A minha filha é Carla, mas Carla tem junto com ela uma irmã chamada Esmeralda, um irmão chamado Antônio, um irmão chamado Severino. Então, todos eles eu preciso adotá-los também. Eu preciso trazer eles também para a minha vida, né? E se eles aceitarem, porque é preciso que eles me aceitem também, né? Que a gente só pensa que não, mas eles precisam também nos aceitar. Mas eles também, né, se assim quiserem, podem também me adotar, talvez como uma referência de uma tia, não sei qual o lugar que a gente vai conquistar no coração deles, né? Mas é, isso pode acontecer com vocês, né? E aí aquela história do preparo, será que eu estou preparada para isso? Né? Será que eu estou preparada para abraçar tudo isso? Né? E aí vocês podem dizer, lógico que eu estou. E provavelmente a gente, na hora, a gente vai contornando situações, vai buscando respostas como essa que na hora, instintivamente, né, eu tive e tal. Né? Mas são coisas que a gente vai vivendo. Uma outra experiência que eu tive, que é, volto a dizer, a questão do, a gente não vai ter isso em um outro tipo de experiência. Certa vez, eu estava na cama do meu quarto, sentada. E é, não, eu dá vontade de virar a câmera para vocês verem ela aqui. Minha filha é muito linda, viu, gente? Deixa eu só salientar que minha filha é muito linda. Mas vamos lá, deixa eu concentrar aqui, que ela fica. Não, eu vou virar. Será que vocês conseguem ver? Acho que não. Ela ali. Tá dando para ver? Deixa o carro lá. Ai, meu Deus. Ela fica ali ouvindo, né? Certa vez eu deitada na cama, e aí ela foi lá para dentro. Daqui a pouco, aqui em casa tem aqueles quadros. Parabéns, é lindona, viu? Não é? Ah, e eu vou fazer propaganda enganosa não, Brenda, porque ela é bonita mesmo, Linda. né? Modéstia à parte, minha filha é uma gata, é linda, linda, linda. E, e aí, eu lá deitada na cama, né? E aqui em casa tem aqueles quadros brancos, feito de professor de escola, só que ele é menor, que eu utilizava na época que eu estava ensinando eles aprenderem a ler, enfim. E aí, eu entrei, ela chega com um quadro branco com um desenho. Né? Eu disse, cadê, Carla? Deixa eu ver esse desenho. Esse desenho eu tenho uma foto, até hoje está guardadinha, né, essa foto. E na foto tinha uns bonecos, né, que não é bem boneco, né, mas enfim, uns desenhos. Vou passar para você, Ana Lúcia. Um desenho como se fosse uma ideia de uma família, uma casa, né? Mas pela quantidade de bonequinhos que tinha, né, de personagens, que tinham na imagem, eu disse, "Oxe, essa família não é a nossa, porque a minha família é constituída por mim, meu esposo, meu filho e ela. Né? Então somos quatro. E tem um irmão, né? Vamos pensar que ela estava pensando também no meu irmão, no tio. Mas não tinha mais bonequinhos na imagem, né? E era diferente. Aí eu já disse, que desenho é esse, Carla? Aí ela disse, esse aqui é meu pai e minha mãe. Aí eu entendi que o pai e a mãe que ela estava se referindo não era a mim e ao meu esposo, né? E os outros bonequinhos que ela se citou como irmãos não eram
o irmão dela, Vinícius, né? Eram os outros irmãos. E ali ela ficou olhando para o desenho, sabe quando o olhar se perde, né? Aquele olhar que fica parado assim para o desenho, né? E eu entendi tudo, né? Ela não precisou mais falar muita coisa, porque o silêncio dela e o olhar dela já me levou para esse lugar que a mente dela a levou, né? A remeteu, né? E aí eu chamei ela, enfim, a gente se abraçou, eu registrei esse desenho, talvez ela, quando for adulta, ela possa rever, mostrar para os filhos dela, enfim. Então, entende que a gente precisa, na adoção, a gente tem que carregar, a Suzana está aqui, não sei se ela ainda está aqui, né? O Luiz fala isso e o Éden já citou as dores da adoção, né? A adoção, ela é extremamente linda, né? Mas ela tem consigo suas dores, né? Tem as dores e nós que somos mães e pais pela via da adoção, a gente precisa estar minimamente preparado para acolher essas dores, não achar feio essas dores, não esconder essas dores, não ter vergonha dessas dores, não negar, né? Essas dores, essas particularidades que a adoção traz, né? Ou, eu não sei, acho que foi você, Luciana, não sei quem foi, levantou a mãozinha, eu falei até, disse, vou passar. a- Tu viu, Éden, uma pessoa que tinha levantado a mão, perdi aqui quem foi que levantou a mãozinha e baixou. Mas, então, isso é algo que a adoção vai trazer, né, consigo. E é algo que eu não pensava que talvez eu pudesse vivenciar. Nunca imaginei que no início, não pensava que teria essas particularidades, né? E às vezes a gente fica só presa com coisas mais objetivas, né? Da maternidade e da paternidade, ou da maternagem e da paternagem. E as questões subjetivas, digamos assim, a gente esquece, mas acredito que serão elas as que serão mais, que nós vivenciaremos mais, né? No dia a dia de vocês, vocês vão perceber que são as coisas que parecem pequenas, porque se eu volto a dizer, eu vou citando esse exemplo do desenho, pode parecer muito pequeno, né? Uma bobagem, um desenho, uma criança mostrar um desenho, mas é o que está por trás. A gente precisa, na adoção, ter a sabedoria de ter esse olhar de ir além. A mãe por adoção e o pai por adoção. A gente ganha esse superpoder, não é superpoder não, né? Mas a gente precisa ter essa sensibilidade, né, Éden? É uma atitude adotiva também, não deixa de ser, né? Que a Suzana também fala tanto, né? De ir além, de olhar além, de sentir além, né? E às vezes as coisas são, na adoção, muitas vezes os sentimentos são muito mais intensos, né? Tudo é muito mais intenso, muito mais, como eu posso dizer, visceral, não sei se é a palavra, né? Mas é mais intenso. Deixa eu ver aqui, alguém falou aqui, a Mayra, né? Deixa eu ver aqui. Tu estava acompanhando aí, Eden, aqui no chat. Uma coisa que eu Vamos tenho. abrir, É, Reni, vamos abrir o microfone deles para vamos, fazerem vamos pergunta, sim. porque aí todo mundo escuta, né? Perfeito, acho. Então, gente, tu terminou, não? Não, eu estou Quer aqui falar? falando, Pode. podem ir parando, Isso. falando aí, a gente está tudo É, misturado. então, gente, a gente trouxemos esses relatos porque, assim, muitas perguntas estão dentro deles. Então, respondemos muitas coisas aí. Mas a gente precisa agora que vocês abram os microfones, levantem as mãos aí, façam perguntas e a gente vai respondendo e vai ampliando e vai buscando as experiências dentro dessas perguntas, né? Porque a gente trazer respostas práticas é muito bom, né? A teoria é maravilhosa, mas trazer as respostas com vivência é um excelente. Então, vamos. Foi Mayra que estava falando. Abre o microfone, Mayra, e pergunta para a gente. Oi, boa noite. É porque a casa tá ainda acordadíssima. Muitos barulhos, estão vendo? Estamos Vocês sim, estão conseguindo ouvir? estou sim. Tá bom. Não, eu que não é nem pergunta exatamente, mas também uma coisa que eu tenho observado nesse processo da adoção, né, que eu estou experimentando, né, com o meu companheiro, a gente está
achou nossa filha através da buscativa, para contextualizar, né, todo mundo. E a gente já estava habilitado, entretanto, nossa habilitação havia sido vencida, a gente nem sabia que tinha isso, viu, minha gente? Vocês saibam, de 3 em 3 anos a gente tem que revalidar, né, a habilitação. E aí a gente, na verdade, quando a gente foi se habilitar, eu só tinha uma filha, e aí no processo da habilitação, que durou quase um ano, eu engravidei e tive o segundo filho. Então, quando a gente pegou a habilitação, já tinha o segundo. A gente achou que o segundo ia ser por via adotiva e veio biológico. Mas eu já tinha entendido que, então, tinha esses 3. O segundo biológico é que veio enxerido, mas por via da adoção já tinha espaço, né? E aí, por ter vindo o segundo, a gente deu um tempo no projeto da adoção, né? Se habilitou, fez um perfil bem fechado, assim, fechar bem, assim, para demorar. E aí, realmente, nosso segundo filho está com 3 anos, e no começo desse ano, em fevereiro, através da busca ativa do Seja, que eu sempre olho o Instagram do Seja, sempre acompanhava, não com a intenção de adotar, mas para acompanhar, para orar por eles, para divulgar, enfim. E aí a gente deu de cara com a nossa garota lá. E aí a gente se encantou, e aí foi aquela coisa toda que é o que a busca ativa faz, né? Que é mostrar, né? Divulgar aqueles jovens, aquelas crianças. E aí a gente se encantou por ela e disse, pronto, achamos. E isso foi no começo do ano. Só fazendo um pouquinho da história para contextualizar, viu? Para vocês. E desde lá, aí sim começou nosso, digamos assim, um mergulho realmente num processo adotivo, porque a nossa habilitação foi bem feita, bem mal feitinha, assim, sabe? A vara da nossa cidade não foi legal, não. E aí tivemos a bênção de verificar, através da buscativa, que nossa garota estava vinculada à vara de Moreno, e aí foi maravilhoso, porque conheci todos os profissionais da vara de Moreno, Emily Cararrene e tudo mais. E desde fevereiro houve outra família foi vinculada à nossa garota, a gente ficou super triste, choramos muito, mas depois não deu certo com a outra família, né? Que também eu acho que é um ponto interessante, viu, Reni e Eden, falar sobre esse processo de conhecer, esse processo inicial, né? Da aproximação, que não é um teste, né? Você já tem que ir para a aproximação certo de que vai adotar aquela criança ali. Não é para conhecer, para avaliar. Ó, a figura que veio vestida aí. Mãe, eu posso usar o celular para colocar Pode o tudo. Twitter Então, com certeza. diferente? Agora. Aí ela. Pronto, e aí a gente. Me perdi, Caetano. Onde é que eu tava? Desde fevereiro você estava falando, né, do Foi. processo, e aí teve o Sim, processo ia falar da aproximação. aproximação que E aí, como ela teve várias experiências ruins de aproximação com outras famílias, a vara foi bem cautelosa, está sendo até hoje com a gente, né? Que não é um processo normal que fizeram com a gente, mas eu estou entendendo que deveria ser, viu? Porque fez muita diferença no processo de adoção da Emily. A gente está na reta final, a gente está no nível assim, mandamos a petição, viu? Pela juíza pedindo a guarda dela, a gente está na expectativa que saia em breve. E nesse movimento todo, mergulhamos, né, nesse universo, assim, Moreno é nota 10 aí nesse suporte. E aí eu observei, é isso que eu escrevi. Um é que eu acho que as crianças maiores, talvez as menores também, mas especialmente as maiores que têm uma autonomia maior na comunicação, tivessem também grupos de apoio, sabe? Para eles poderem também se conhecer, e trocar e conversar. Eu lembro que a gente participou do evento nacional de adoção online e teve a Adotivas, né? Tem um grupo Adotivas, né? Esse nome muito interessante, eu achei. São mulheres adultas, né? Não sei se só são mulheres, mas é um grupo de pessoas adotadas, você tem um perfil adultas. no Instagram, né? Elas deram uma palestra, achei interessante. E eu acho que a gente também podia se voltar um pouco para isso, né? Quem é que dá suporte às crianças e aos adolescentes, né? Adotados. Eu acho que a família acaba tendo privilégio nisso. Inclusive porque as casas de acolhimento não dão conta dessa preparação
também para a família, digamos assim, né? A outra coisa é que eu observei também essa coisa do... me perdi também. Eu estou aqui olhando a vida. Mas era isso, vou não falar muito. Então, é primeiro sobre... Aí eu acho que falando para todo mundo, que quando vocês forem conhecer, né, pessoalmente, seus filhos, suas filhas, vocês têm que ir muito certo. Não pode chegar lá e, mas ela tem esse jeitinho, não gosto, né? Já se apresentar como pretendente. Porque vocês terem noção, a gente conheceu nossa garota num dia, na outra semana ela já estava chamando a gente de papai e mamãe. Então, assim, eles estão muito sedentos, né? E aí, se você vai, né, nessa perspectiva aí, quando começa a conhecer, né? Então, mas tem esse jeitinho, eu não gosto, não sei o quê, é melhor nem ir, né? Então, eu acho que essa expectativa, esse romantismo, né? Que vai olhar aquela criança, aquele adolescente, vai se apaixonar e não sei o quê. Quem é mãe ou pai por via biológica sabe que isso também é um processo, assim, a gente vai se apaixonando e conquistando, né, dia a dia, e não é questão só da adoção. Então, como o Eden bem colocou, né, não chegou e pá, já é meu filho e não sei o quê. Então, eu queria falar sobre isso um pouquinho. Ótimo. E aí, Eden, fala, Eu tu falei falou ali isso. do passado, de não conhecer o passado. Isso me deixa muito, não é muito ainda, mas me deixa um pouco angustiada por não saber de tudo o que aconteceu. E aí eu fico com medo de, será que é gatilho alguma coisa, algum lugar, um passeio em certo lugar, será que aquele lugar traz alguma memória ruim para ela? Aquele assunto. Mãe, não tá saindo do som, deixa eu te mostrar, veja. Deixa eu te mostrar, veja. Prepara o certificado da criança, viu, Andy? Então, gente, é bem interessante, né, esses depoimentos. Não é só perguntas, né, são vivências, né? E essas conversas, a gente puxa várias, né? Quando ela começou a falar de casal, me veio à mente logo assim: é um casal que quer adotar ou é um dos parceiros que está querendo adotar? Isso precisa ser bem conversado, né? Se isso é um casal hétero, um casal homoafetivo, os dois querem a adoção, os dois pensam no perfil, a motivação são parecidas ou não. Então, uma coisa que o casal tem que sentar, né, em uma mesa, eu falo da mesa quando a gente senta frente para o outro para olhar, né, sem medo e sem vergonha de falar certas coisas, porque é nesse momento de espera, né, que a gente às vezes está tão preocupado com o tempo de lá que a criança chega, que a gente tem que aproveitar para fazer isso, né? Eu quero ter filho, você quer ter filho também, né? Porque muitas vezes uma pessoa cede porque a outra quer, né? Mas a gente não vai ser pai nem mãe porque o outro quis. Na verdade, a gente tem que querer também ser pai e ser mãe, né? Então é um momento que a gente tem que aproveitar bastante, né, e ajustar, né? Não significa que a gente tem que ter o mesmo objetivo. Por exemplo, eu quero uma criança de 6 anos, o outro tem que ter de 6 anos. Não, às vezes um quer de 6 anos, a outra quer com 2 anos, porque queria vivenciar, não é a criança mais novinha. E aí vamos chegar a um ponto, a um meio ponto, né? Vamos conversar sobre isso, né? Eu conheço uns amigos que são de São Paulo, que um queria uma criança mais velha, o outro queria na fase de amamentação. Eu dizia que queria amamentar, né? Queria dar mamadeira ao bebê. E aí eles fizeram uma terapia, inclusive, em relação a isso, né? E a conclusão dessa situação foi que o que queria a criança mais velha disse assim: bom, essa criança que pode chegar mais nova vai envelhecer e eu vou ter meu filho com a idade maior. Mas se ela chegar com a idade maior, o outro não vai vivenciar aquela fase que ele tanto queria. Então esperaram os dois, consciente que poderia ser uma criança menor. Né? Então, assim, o casal precisa olhar muito para o outro. Né? Então, acabou-se aquela história em que o marido ou o pai ajuda na filiação do filho. O pai compartilha, né? E a adoção ela traz isso muito claro, né? Porque muitas vezes na gestação consanguínea a mãe que passa com aquele bebê 9 meses na barriga, ela meio que sente dona da criança, usa o capião da criança,
né? E às vezes tem medo de ceder essa criança para que seu pai cuide, para que o pai da criança cuide. Na gestação adotiva, nasce para os dois na mesma hora. Então, assim, acabou, gente. Essa ideia da figura masculina ser só o provedor econômico da casa. Ele tem que compartilhar. Né? Tem que fazer as mesmas tarefas? Não. Alguns fazem uma tarefa melhor, outros fazem outra, mas não é ajuda, é compartilhar. Então, é uma situação que os casais têm que sentar, pensar e conversar bastante. E se tiver dúvidas, procura terapia. Né? Procura falar com um psicólogo sobre isso. Né? A outra questão que ela falou aí foi muito sobre, eu acho que a gente tocou aí na vinculação, no tempo de vinculação, que a gente já tinha falado sobre isso, né? Então, é necessário realmente que a gente se predisponha. Então, assim, eu vou ter filho, então eu tenho que saber que eu vou ter que ter um tempo de qualidade com meu filho, principalmente na chegada dele. Né? Eu não posso, imagine que chegar meu filho e eu ter que trabalhar o tempo todo e deixar ele sob a proteção de um terceiro, de uma terceira pessoa. Como é que vai formar esse vínculo? Né? A gente não está dizendo aqui que todo mundo vai parar de trabalhar, não, viu, gente? Mas a gente não tem a licença maternidade, a licença paternidade que seja usada para isso. Né? E que quando a gente voltar a trabalhar, a gente tenha um tempo de qualidade com essa criança. Né? Suzana está aí, eu acho que uma vez eu escutei dela assim, quando a gente tiver esse tempo, pouco tempo com essa criança, e ela quiser brincar com a gente, sente no tapete e fique na mesma altura da criança. Não fique em pé olhando dela de cima para baixo. Né? Então, assim, são situações que a gente precisa vivenciar para se vincular, para que essa adoção tenha caminho, siga. Né? Porque se não for assim, realmente fica difícil esse primeiro momento, fica tão difícil que às vezes torna-se impossível. E às vezes surgem essas desistências. Falta do quê? Né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Né? Então, a amiga trouxe aí várias situações. E quando eu estou predisposto, eu coloquei meu nome, me preparei, e meu filho chegou, e a gente, às vezes, acha que demora muito. Muitas vezes a gente reclama. Eu achava isso também. Né? Eu passei mais ou menos, na minha época, 1 ano e meio para a habilitação, e com 1 ano e meio nossos filhos chegaram. Né? E aí, quando eu fui vê-lo a primeira vez, que era em outro estado, né? Foi muito bom, a gente teve essa comunicação, e aí, quando você chega na casa de acolhimento, você modifica muito o seu pensamento. Né? Eu lembro que eu colocava no meu perfil só a ser pai de um filho masculino, do sexo masculino. E quando eu cheguei na casa de acolhimento, para mim ali não fazia a menor diferença. Então, veja como pode modificar as situações. E quando eu fui visitá-lo a segunda vez, ligaram da comarca dizendo que a guarda provisória tinha saído. E eu disse, já? Veja bem, a gente diz que espera tanto, fica com tanta ansiedade, mas na hora que chegar, chegou. Né? E a gente, logicamente, que a gente refletiu, porque a criança menor ela tinha 3 anos e a psicóloga disse, Eden, vamos no tempo dessa criança, né? Para que ela possa se adaptar um pouco. Tudo bem. Mas aí a comarca chegou e disse assim, não, a partir de agora o Estado não tem nenhum dever sobre a criança, quem tem agora é vocês. E aí eu voltei do outro estado para Recife, e quando eu cheguei em Recife, eu disse, meu Deus, eu estou esperando o quê? Né? Não tinha o que esperar, não tinha me preparado, não estava tudo pronto. Então, assim, é só para dizer que, às vezes, esse tempo de espera, né, que a gente leva muito para a ansiedade, muito para o desespero, a gente tem que utilizar da melhor forma possível em amadurecimento. Né, pessoal, amadurecimento do casal, e aí a gente fala um pouquinho que eu falei da gestação adotiva, é muito emocional, mas a gente precisa também fazer uma poupançazinha. Né? Porque quando nossos filhos chegam, eles precisam de uma demanda de situações. Por exemplo, nossos filhos chegaram com a roupa do couro, literalmente. Então, aquele sonho de ir para o shopping comprar uma roupa de marca caiu ali mesmo, porque eles precisavam de quantidade de roupa. Né? Então, a gente precisa fazer uma poupançazinha para que, quando chegar esse momento, a gente não tenha tanta dificuldade. Né?
Então, assim, são coisas e situações que podem tumultuar, de uma certa forma, aquele primeiro momento, mas que a gente pode nos prepararmos para diminuir essas dificuldades, né? Muitas vezes a gente fala assim, eita, quando meu filho chegar, eu quero fazer uma festa para que todo mundo conheça. A gente tem que pensar sobre isso também. Será que é o momento dele conhecer todo mundo de uma vez só? Ou se é aquele momento mais íntimo entre os filhos e os pais ali, né? Para que as coisas se acalmem um pouco e depois, aos poucos, ir conhecendo o resto da família, né? Então, a gente tem que se preparar muito para isso. Mas vamos seguir com as perguntas. Eu vi que, sim, só complementando, eu vi que, eu acho que é Alteres, eu vi assim, acho que eu estou lendo errado, mas antes de eu passar para ele, Mayra falou uma coisa também interessante e é bom que a gente reflita realmente, Mayra, a gente não vê, a gente vê a ideia dos grupos de apoio à adoção, mas a gente não vê essa ideia dos grupos, digamos assim, né, formados pelos filhos, né? Mas aí tem um ponto que é importante a gente também salientar, que o próprio grupo de apoio à adoção pode ser esse lugar de gestação para essa ideia, porque o pós-adoção, né, que existe nos grupos de apoio à adoção, por exemplo, a gente tem uma grande referência, o próprio GA de Recife, né, com o trabalho com as famílias, e a gente vê que já existe um espaço, né, Éden, para os filhos, né, voltado para um trabalho específico com os filhos. Então, assim, até algo, Mayra, que a gente precisa realmente até incentivar, né, que isso possa existir, porque eu acho que o próprio grupo de apoio à adoção pode ser esse lugar gestacional, né, é um grande espaço potencial, né, para que esses nossos filhos, né, os nossos filhos possam ser esses protagonistas desses espaços, né, que realmente precisa ter essa representatividade deles, né, que é importantíssimo, né? Alteres, perdão se eu estiver falando errado, deixa eu ver se eu estou lendo Não, certo. tudo bem. É isso mesmo, Boa né? noite. É Altieres. Altieres. Altieres, perdão, Altieres. Podes falar, tá? Não, tudo bem, sem problema. Uma coisa que eu estava. O Éden até comentou inicialmente, eu não sei se foi você também que comentou, sobre a questão do período de licença. Eu, por exemplo, eu estou na questão de busca ativa com um adolescente de 16 anos. E a questão do período de licença, no caso, ele é um. Existe um período. Que eu, pessoalmente, eu não tinha, nunca parei para analisar essa questão, se eu tenho direito ou não, mas a questão que o Éder comentou, assim, uma forma de dúvida também, ela é um período grande, vamos dizer assim, tipo, próximo ou não do período de uma licença maternidade, ou depende muito da idade também? Então, o primeiro ponto que isso é bem comum para a gente que, né, iniciando o processo de adoção, a gente fica em dúvida, será que eu também vou ter direito? Né? Porque a gente está muito pensado com aquele pensamento, porque só se for um bebê Uhum. é que eu tenho o direito, né? A mãe ou o pai vai ter o direito dessa licença. Mas a resposta é que sim, tem direito, tanto a mulher quanto o homem. Em relação ao tempo que terá de direito, aí eu vou falar o tempo em duas relações do tempo, né? Vamos lá. O tempo de fato. Isso vai depender da ligação do seu trabalho. Vou falar de mim, por exemplo. Eu sou funcionária pública. Então, eu tive direito a 6 meses de licença, certo? Podendo, no caso, como eu vou falando com a linguagem simples, né? Se fosse de carteira assinada, né? Como fala, né? Normalmente são 4 meses, né? Existe um porém, que eu não sei se você chegou a acompanhar aqui no chat, uma conversa que a Mayra falou, né? Que às vezes existe uma dificuldade, Altieres, que é em relação Ela. à idade que o nosso filho Uhum. chega. Isso às vezes é colocado como uma- um, digamos, um ponto a definir se a pessoa terá direito ou não. E isso, por lei, também cai por terra, como diz a história, né? Então, Mayra, né, certamente, se na sua cidade, né, e eu estou falando com ela já te respondendo, né, porque ela disse que a filha dela é uma adolescente, e ela falou aqui no chat que barraram, né? Porque só pode até 12 anos. E isso aconteceu comigo, né? Quando eu fui Uhum. pedir minha licença, eu sou daqui de Pernambuco, não sei se tu és daqui de Pernambuco, mas enfim, Não, né? eu sou do Espírito Santo. Espírito Santo. Pronto. Aqui em Pernambuco tem uma cidade chamada Jaboatão. Então, eu sou funcionária
daqui de Jabotão. E aí, quando eu pedi minha licença, barraram. Senão, porque minha filha tinha 9 anos e 5 meses, conforme eu disse. E de acordo agora a palavra não é nem estatuto, mas é o estatuto do servidor. Só podia até 8. Aí eu disse, não é bem assim. Aí o Entendi. primeiro ponto, eu voltei para a equipe, pedi auxílio à minha equipe, né, da vara daqui, de onde eu moro, narrei a situação, e eles partilharam uma parte da lei para eu apresentar a eles como sendo isso algo ilegal. Porque o que a gente compreende é que, na verdade, o que tem que ser posto não é a idade que o filho tem, se é 1 mês ou se são 18 anos, mas a necessidade que, no momento que ele chega para a gente precisa desse tempo que a gente está tanto debatendo aqui, que é importantíssimo. Ele vai nascer. Ele pode ter 18 anos, mas ele está nascendo para você naquele momento. E esses primeiros dias, meses, são importantíssimos, né, para esse processo aí que a gente tanto fala de vinculação. Então, Mayra, ou se porventura isso acontecer com você, né, isso é ilegal, né? Não pode haver nenhum empecilho tendo como referência a idade da criança ou do adolescente. Não pode, isso não pode acontecer. Entende? Uhum. E aí o tempo que você vai Entendi. tirar, se são 6 meses, 4 meses, vai depender do vínculo empregatício que tu tens. Sim, entendi, Entendeu? compreendi. Que até inicialmente, depois que realmente o procedimento começou a andar, vamos dizer assim, eu estava com a ideia de tentar realmente a aproximação com vamos dizer assim, o adotante, no período de janeiro, porque seria o período que eu estou de férias, que eu também eu sou professor, sou da rede estadual, e assim, eu fiquei muito preocupado nessa questão, porque em janeiro já retorno os trabalhos, e penso, que eu preciso de um período para adaptação, como que a gente realiza, independente da idade ou não, e minha preocupação é essa, ter a aproximação dele em janeiro, porque seria o período que realmente eu tô de férias, que eu poderia dar o apoio todo para ele. Então, seria mais uma dúvida mesmo. Porque assim, logo que eu comecei a pensar na questão da idade, eu imaginei que se fosse muito novo, eu pretendo eu adotar um solo, no caso. Então, eu não teria condições de adotar uma criança muito pequena. Porque eu penso, eu vou adotar uma criança pequena, falei, vou tirar de um abrigo para colocar em outro local. Então, eu acho uma coisa assim, fora de lógica. Então, eu já pensei na questão mais adulta. Hum. Agora, já que se eu tivesse a oportunidade de um período, né, eu acho melhor, assim, ó, ter uma melhor aproximação. Dá Suzana! licença, Lene, dá licença para mim. Ô, gente, tá aí toda. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Só vou dar uma palhinha aí, para não dizer que eu não fiz nada, não é, Rene? Para esse rapaz que perguntou agora, né, Altieres, né, eu quero dizer assim, bem categoricamente, ele tem direito, tá? Aliás, a Mayra também tem direito. Todos têm direito à licença maternidade, dentro das mesmas proporções que a família biológica. Atualmente não há diferença. Nós temos lei para isso. O que acontece é que algumas instituições não estão ainda atualizadas. Então a gente tem que ir atrás, porque existe lei que garante o direito de vocês, tá? Então, o direito deveria ser 180 dias, tá? E vocês podem lutar por isso, tá bom? Peçam ajuda aos grupos de apoio à adoção, peçam ajuda na Defensoria Pública, vocês têm direito a isso, tá? E veja, a licença à adoção, ou licença maternidade e paternidade, é um direito da criança, do filho, né? Não é um direito dos pais, é um direito do filho, porque eles precisam da presença dos pais, física, próxima, junto, para a construção dos limites. Antigamente, bem antigamente, não é? Se achava que só as mães que amamentavam tinham que ter licença maternidade. Não é bem assim. Não é? Na adoção não existe o aleitamento, né? Mas tem a construção dos vínculos. E na adoção de crianças maiores e adolescentes é extremamente importante essa licença. Então fique bem tranquilo, Altieres, você tem direito. A Mayra também, é só correr atrás. Tá? A gente pode conseguir a lei, né, que
determina isso para vocês estarem munidos, né, e seguirem atrás dos seus direitos. Ok, é bom saber. Muito obrigado pela informação. É isso, gente. A gente tem essa lei, nós temos esse direito, mas muitas vezes as constituições, as constitucionais, os departamentos ainda não compreendem isso, porque não chegou pessoas pedindo isso ainda, né? Então, no nosso caso, por exemplo, a adoção homoafetiva, então um tirou a licença maternidade, ou seja, o outro tirou a licença paternidade. Não tem que ser uma pessoa do sexo feminino para tirar a licença maternidade, né? Isso vai depender muito do casal, das necessidades que tenham, né? Então, muitas vezes você também vai colocar, fazer a identidade ou alguma coisa, e você vai botar o nome do pai, só o pai, não, é dos dois, né? Só que a gente tem que provocar isso, tem que chegar e dizer que a gente tem esse direito, né? Muitas vezes não é nem maldade dele, não, é porque eles não compreendem mesmo, nunca chegou ninguém para fazer esse tipo de alterações, ok? Quem mais? Eu acho que eu vi no chat alguém que disse que tinha dúvidas. Deixa eu ver. Ai, peraí. Quero uma oportunidade. Edson, Olá, boa noite. boa noite. Boa noite. Eu tenho aí algumas dúvidas, né, sobre adoção, sobre a questão desse desmame, né, quando a criança está na casa de apoio e com o tempo que a gente vai convivendo ali com a criança, existem umas dificuldades, né? Existem dificuldades no início de adaptação. Eu acho que isso é bem comum, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica, tanto o pai como a mãe, fica ansioso, né? Para que a criança venha logo a se adaptar, venha a conviver conosco, tal. Vem as dúvidas e vem as incertezas, né? Dessa questão. Então, assim, o nosso caso, eu e minha esposa, Mari Cleide, ela está aqui do meu lado. Ela fez. Então, eu e minha esposa, a gente adotou uma garotinha, né? Nós somos da cidade de Timbaúba, Pernambuco. E a gente teve o privilégio, né? A gente ficou surpreso, porque assim foi bastante rápido. Com um ano assim de que a gente terminou os cursos, estamos participando de tudo. E com um ano surgiu uma garota aqui na nossa cidade, né? De 4 anos de idade. Nós estamos muito felizes com ela. Ela é muito inteligente, uma menina muito doce. Ela já está nos chamando de mamãe, papai. Mas assim, minha esposa fica um pouco triste, assim, angustiada, porque quando, quando a gente pergunta, quer dormir hoje na casa de mamãe e papai? Aí ela sempre responde assim, não, não quero, não quero. Eu quero ir para minha casa. Porque na compreensão dela, a casa dela é lá na casa de apoio, né? Eu compreendo porque isso é lentamente, né? Até ela entender. E agora ela tem uma mamãe e um papai, e esse laço afetivo que foi criado ali na casa de acolhimento com as pessoas, até isso se desprender, é um pouco complexo, né? Aí, assim, diante da situação, qual seria a melhor maneira da gente tratar isso, da gente lidar com essa situação? Isso seria um dos questionamentos, né? Um das nossas dúvidas, minha e de minha esposa, né? Como vocês poderiam nos ajudar sobre essa questão? É a primeira pergunta. Me diz uma coisa, seus filhos, a criança já foi adotada, está em que período de aproximação, de convivência? Eu não entendi. Nós estamos no período de convivência. Já faz um mês, mais ou menos um mês,
e alguma coisa, um mês fechado. Faz um mês, né? E nós estamos nesse período de aproximação. Vocês já estão com a guarda provisória, é isso? Não, ainda não. Hum, Ainda não. Então, ela está na casa de acolhimento e vocês estão indo visitá-la, não é isso? Aproximando da criança. Isso, nós vamos lá. Agora a gente intensificou mais a questão dela vir para o nosso lado, dela passear com a gente e tal. A gente está fazendo o possível para isso ficar mais intenso, mais forte, né? Assim, a gente agora falou com o pessoal, as cuidadoras e tal, para que seja todos os dias. E ela falou o quê para vocês? Quem? E sim? Ah, não entendi. E a psicóloga e a equipe da casa de acolhimento falou o que para vocês quando vocês disseram que queria passar todos os dias? Sim, eles aceitaram, sim, tudo bem, né? Aceitaram de boa. Agora, sobre a questão de fazer uma viagem, é outro processo, né? Vamos ver. Queremos fazer Sim. uma viagem na praia, ou até na casa de um familiar. Aí a gente tem que pedir uma autorização para fazer esse processo. Mas, no momento, a gente traz ela para o nosso lar, ela fica conosco assim durante o dia, né? E tudo bem. Mas a questão é que a gente não sabe lidar com essa questão de dormir, né? Ela ainda não aceita dormir no nosso lar, né? Quando a gente diz, vamos dormir com mamãe e papai, aí na cabecinha dela há essa dificuldade dela aceitar dormir no lar. Quanto tempo faz essa aproximação? Um mês. Um mês. Então, a gente nota que a gente tem que falar o seguinte, né? Que provavelmente a casa de acolhimento é a casa, é a família dela, né? Nesse momento, né? Ela conhece aquelas pessoas como pessoas que cuidam, que já têm um vínculo. E que não é fácil você se desvincular de uma certa forma. Lembra que eu falei do meu filho mais novo, que a psicóloga dizia assim, vamos no tempo dele, Eden. Né? O mais velho já tinha mais consciência, mas ele era ainda muito novo. Né? Então, assim, a gente chegava na casa de acolhimento, a gente tinha esse contato, provocava essa aproximação, criava esse clima de início de vinculação, né, para que essa criança visse na gente alguém que respeitava, que queria ficar com ela e queria protegê-la. Né? Então, com eu acho que essa aproximação ela é para isso. Então, você sai vai para um passeio, vai para outro, e junto com a psicóloga da casa de acolhimento, isso vai sendo feito aos poucos. Porque eu creio que esse é o meio, não existe um meio brusco de se resolver isso. Né? Mas vai chegar um determinado momento que a criança vai para sua casa quando tiver a guarda provisória e aí ela vai precisar se distanciar um pouco daquela casa de acolhimento para que crie realmente esse meio, essa vivência no lar onde vocês vivem. Eu acho que tem que ter muita paciência e muita conversa com o psicólogo da casa de acolhimento e sentir essa criança, né? Cada caso, logicamente, que tem uma especificidade. Acho que Suzana podia falar um pouquinho sobre isso, né, Suzana? Estava esperando você me chamar, Eden. Que idade tem a criança? Eu não 4 peguei. anos. 4 anos. Certo. Quanto tempo ela está no abrigo? Um ano, mais ou menos um ano. Pronto. Você sabe alguma coisa da história anterior dela? Sim, nos foi passado assim, né? A gente fez uma breve reunião e a coordenadora, a assistente social, o pessoal do fórum, assim, foi nos orientando, né? E disse que a vida da criança foi uma vida meio dificultosa com a mãe, que foi usuária de drogas, né? No caso, ela ainda é usuária de drogas e que ela não conhece o paternal, o pai, né? A figura masculina, ela não, a criança mesmo não sabe. A própria mãe não sabe quem é o pai
Ela só tinha a figura ali materna, que é a figura da mãe, e a avó. E também é outra pessoa que nunca teve um vínculo afetivo mesmo e condições financeiras de cuidar. Certo. Então, ela foi ali, o juiz retirou aquela guarda daquela mãe, Sim. aonde ele viu que não havia possibilidade nenhuma de criar uma criança, né? Pronto, então, veja, ela, 3 anos da vida dela, se ela está 1 ano no abrigo, significa que ela, 3 anos da vida dela, não é, que é muito mais da metade da vida dela, ela viveu nessas condições de negligência, né? Então, a ideia que ela tem de família é muito ruim. A ideia que ela tem de mãe, de vó, é uma coisa ruim. A ideia que ela tem é que são pessoas que não cuidam, né, que provavelmente não davam proteção, né, não davam segurança a ela, né. Foi para a instituição e lá ela se sentiu segura, né, digamos que a instituição foi o porto seguro dela, onde ela encontrou, digamos, um lugar que a cuidou, que a protegeu, né? Ela não sentiu mais medo. Então, assim como a Ellen falou, ela tem vínculos na instituição. Tem que ter calma, sabe? Eu me esqueci seu nome, Edson, não é? Então, Edson, realmente tem que ter muita calma, tá? Diga para sua esposa não ficar triste, não há necessidade disso. Isso não tem nada a ver com vocês. Qualquer casal, qualquer pessoa que tentasse adotar essa criança seria a mesma coisa, né? A gente tem que dar a ela o tempo necessário, assim como já foi dito, tá? Não apressem. Se vocês apressarem, vai ser muito complicado na vida de vocês, na casa de vocês, que ela vai chorar muito, né? Ela tem 4 anos de idade, mas ela provavelmente não está funcionando como 4 anos de idade. Ela funciona como 2, né? Então, ela provavelmente ela está muito regredida psicologicamente. Então, vocês têm que ir conquistando ela aos poucos, né? Levem para casa, né? Convidem sempre para ficar, né? Pode, por exemplo, vamos olhar um filminho hoje, sei lá, fazer pipoca. Tentem conquistar ela devagarinho, porque ela precisa adquirir confiança em vocês. Ela tem que se sentir segura com vocês. Eles são pessoas estranhas, gente. Um mês é muito pouco tempo, tá? É muito pouco tempo e vocês não estão vendo ela todos os dias, é impossível isso, né? Então, ela precisa realmente de mais tempo, tá? Ela deve ter sofrido muito nessa curta vida dela. Isso não significa que ela não vai fazer o vínculo, ela vai fazer o vínculo. Só que isso não é automático, né, gente? Não é automático. Vou fazer uma imagem bem simples, mas para vocês terem uma ideia, né? Imaginem aquele cachorrinho na rua que só leva pedrada, né? As pessoas passam pelo cachorrinho e atiram pedra. Aí chega lá o Edson e tenta fazer um carinho no cachorrinho. O cachorrinho, quando vê a mão de Edson, faz o quê? Ele sai correndo, porque ele acha que Edson também vai maltratar. Então, a criança, né, nós não estamos falando de cachorrinhos, estamos falando de crianças, né? A criança também tem na cabeça dela, na experiência dela, que adultos não cuidam, né? Que pais não cuidam, que família não é bom. Ela tem que readquirir a confiança em adultos, em vocês. Né? Lá ela está se sentindo segura na instituição. Então, tenham paciência, ela vai acabar vinculando, né, gente? Mas não dá para apressar o rio. O rio, ele segue seu curso, né? A gente tem que ter paciência, tá bom? Calma, tranquilidade, assim, levem um presentinho aqui e acolá, conversem muito, né? E respeitem, assim, o tempo dela, tá bom? Vai acontecer esse vínculo, com certeza, mas é no tempo dela, tá certo? Obrigada. É porque eu estava. É o seguinte, não é que ela menospreza, é porque realmente é aos poucos mesmo. Ela tem né? medo, gente. Ela tem medo. Ela tem medo. Eu tô com um caso no consultório exatamente igual. É um menino, tá? O menino é aqui de Recife, ele tem 7 anos.
tá? E o casal já está há quase 2 meses fazendo aproximação. Ele começou indo na casa. Esse menino tem irmãos na instituição, né? Ele estava indo, ele foi de boa vontade. De repente ele travou. Eu não quero mais vir aí, né? Não quero mais vir na casa de vocês. Ele não queria mais nem ver os adotantes. Aí ele foi trazido para mim, para atendimento clínico, né? Estou atendendo. E assim, eu tive que também, ele não me conhecia, né? Sou psicóloga, mas sou uma pessoa estranha. Levei assim umas 5 sessões para conseguir conversar com ele, né? Eu brincava com ele, né? Fazia coisas que ele gostava de fazer para que ele me aceitasse. No último atendimento que eu fiz semana passada, depois da 5ª sessão, a gente começou a conversar, né? E eu consegui conversar com eles. Olha, eu fiquei sabendo que tinha um papai e uma mamãe queriam adotar você. Eu fiquei sabendo que você não quis. O que aconteceu? Conta para a tia Suzana. Aí ele disse, tia, eu fiquei com muito medo. Medo do quê? Medo de ficar sozinho na casa deles. Bem assim ele me disse. Por quê? Eu disse, não, porque lá não tem criança, era só eu. Então, mas veja, não tem criança na casa, mas você vai na escola, vai ter amiguinhos, tem amiguinhos no prédio para brincar com vocês. Esse papai e mamãe, eles têm sobrinhos, né? Então, a criança imagina coisas, né? Então, no caso de vocês, a menina é menorzinha, né? Então, esse menino que eu atendo tem 7 anos, já tem uma capacidade maior até de fazer preocupações, né? E tinha os irmãos que iam ficar também. Então, essa situação que vocês estão vivendo, gente, é muito comum, tá? Aí, a solução para isso, o conselho para isso, realmente é ter paciência, tá? É um parto mais demorado, né, gente? Tem aqueles partos que demoram, né, para o bebê nascer. Então, nesse caso aí, um parto um pouquinho mais demorado. Mas nasce também, tá? É Outra isso, gente. pergunta, maternidade, eu e ele trabalhamos. É só um momento, um período. Como Seu é? som Não está muito entendi. baixo. Esse direito à licença maternidade, decretado pela Justiça, tá vendo? Sim, agora sim. Ele funciona em que período de tempo com a criança? Assim, nesse meu caso, A partir do momento que vocês recebem a guarda para fins de adoção, tá? A guarda para fins de adoção, tá? Aí vocês podem ingressar com a licença maternidade ou a licença adoção. A partir do primeiro dia, né, a guarda para fins de adoção vocês já usam como documento para obter a sua licença. Tá? E o período da licença é aquilo que a gente falou há pouco. É exatamente o mesmo período que as famílias biológicas têm, tá? independente da idade. Não tem nada a ver com a idade da criança. Se alguém disser que tem a ver com a idade da criança, esse alguém não está informado. Então, isso às vezes pode acontecer, né? Às vezes a empresa não está informada, né? O órgão onde você trabalha não está informado. A legislação garante o mesmo direito para todos os pais, para todos os filhos em todas as idades. Seu filho pode ter 18 anos e você terá licença maternidade, tá? Então, se há algum problema em relação a isso na sua empresa, tem que voltar ao grupo de apoio à adoção, né? Ou na vara da infância, melhor, né? Pedir que a juíza escreva um documento, né? E instrua, não é oficialmente, né? O órgão onde você trabalha. Ou você se dirige ao grupo de apoio à adoção e ele consegue uma cópia da lei para você apresentar no seu trabalho, tá certo? Tem que lutar pelo seu direito. Certo, obrigada. De nada. É isso que a gente fala, é importante estarmos aqui, né, falando sobre isso, mostrar que, assim, que cada criança teve uma experiência e que responde de forma diferente, né? Por exemplo, quando o meu filho, a gente saiu a primeira vez que ela falou, vamos no tempo dele, a gente foi passear, acho que no shopping, ele não queria voltar para a casa de acolhimento. Ele já queria
ficar com a gente. Então, tem outras crianças que não. Cabe a nós, adultos, né, nos prepararmos, vivenciarmos isso com o grupo, para ter essa tranquilidade que eu falei bem no início de nossa conversa. Essas são as especificidades da adoção e que a gente conversa enquanto grupo de apoio à adoção. Por isso a importância de estar aqui querendo realmente aprender, ok? Maravilha. Éden, eu penso que a gente está próximo já aí desse término, né, do nosso encontro. Isso. Eu vou colocar aqui no chat, gente, um link, na verdade não vai entrar como a Pega, tá? Vai entrar como o grupo de apoio à adoção, que eu estou com 2 computadores, porque se eu minimizasse aqui, enfim, foi um processo aqui tecnológico, que a saída que eu tive foi pegar outro computador aqui ao lado. Então, vai aparecer aqui no chat um formulário. Então, o que é que a gente pede? Para que vocês respondam as perguntas do formulário. Se porventura, como é o caso que eu estou vendo alguns, né, que são um casal, a resposta tem que ser, os dois têm que responder, certo? Ou seja, os dados de ambos, certo? E é isso, certo? Eu vou colocar já aqui, vou só abrir, só confirmar se ele está ok. E aí, Éden e Suzana vão já finalizando aí, que eu vou clicar aqui para ver se vai, certo? Pronto, eu Rapidinho. entrei atrasada na reunião hoje, não é, pessoal? Meu consultório hoje terminou quase 8h30. E eu tinha prometido para a Eden que estaria aqui, né? Realmente eu entrei tarde, então eu não sei o que foi falado, né, no começo, mas certamente foi tudo muito bem falado, né? Que eu conheço tanto Eden quanto Rene, né? São 2 pais psicólogos. Eden é pai psicólogo e Rene é mãe psicóloga, né? Que eles têm a Universidade da Prática, né? Que é a mais importante de todas, né? Então, veja, pessoal, hoje vocês viram, assim, vários aspectos, né? Dentro daquilo que eu escutei, eu penso que esses depoimentos práticos, né? Que são trazidos, né, pelos pais que já são pais adotivos, né? No caso, Eden e a Rene, a Mayra, que também falou, né? São, assim, depoimentos muito importantes, não é, pessoal? Para mostrar para vocês a necessidade de vocês frequentarem o grupo de apoio à adoção. Então, não é por acaso, não é? Que nós estamos aqui conversando com vocês. Eu também sou mãe adotiva, atualmente já bisavó adotiva, né? Temos 5 filhos, né? 6 netos e um bisneto. É muita história para contar, né? E no meu tempo não tinha grupo de apoio à adoção, gente. Nossos filhos são adultos, né? Eu tive que me virar nos 30, né? Para ter respostas, não é? Para a gente tentar encontrar muitas vezes, não é, apoio nas nossas dúvidas, né? Então, é muito normal, pessoal, ter dúvidas, tá? É muito normal se sentir inseguro, é muito normal ter medo, é muito normal querer respostas. Então, nós estamos aí para dar esse apoio, né? Então, quando a gente entra, não é, pessoal, no universo adotivo, todos vocês, eu não sei quem vocês são, né? Mas imagino que a grande maioria sejam pretendentes à adoção, né? Quando vocês se decidem a ser pais e mães adotivos, precisa acompanhar essa decisão também, a abertura para o aprendizado, né? Então, não é só frequentar as reuniões do grupo de apoio à adoção para ter essa famosa presença, não é? Que a Reni está oferecendo aí no formulário, né? Essa coisa da presença é uma exigência das varas, né? Que pedem que vocês frequentem, né? Porque não tem outro jeito, não é? De fazer com que as pessoas frequentem. Tem que ser obrigado. Ninguém participa se não for obrigado. Isso é muito triste. Não deveria ser obrigado, né? Então, por que as varas exigem a presença? Porque é importante, gente. Porque se vocês não têm o esclarecimento necessário para lidar com a criança que vem por adoção, gente, e não importa a idade dessa criança, todas elas trazem histórias de vida e têm caminhos diferentes, cada criança é diferente. Eu tenho que saber lidar com essa criança, ou não vai dar certo.
vai ser uma frustração imensa para vocês e vai ser uma dor muito grande para aquela criança, de novo, uma criança ou um adolescente que já foi abandonado a primeira vez, né? Imagina se ele for adotado por vocês e daqui a pouco a adoção não dá certo. Então não pode, né, pessoal? Não dá para correr esse risco. Então aproveitem essas oportunidades que estão aí. É de graça, né, pessoal? De graça e bom grado. De graça e é dado também com graça, né? Que a gente faz isso graciosamente, como uma graça oferecida, né? Você só tem que participar, tem que abrir o coração para ouvir, né? Ninguém quer prejudicar ninguém quando a gente fala as coisas, não é para assustar ninguém, não é para fazer ninguém desistir, né? Muito pelo contrário, é para conscientizar as pessoas do caminho que vão seguir, tá? A adoção é um caminho fantástico, né? Eu já sou bisavó, né? Faria tudo de novo que eu fiz na minha vida, né? Mas tem que ser feito conscientemente, tá? Com o pé no chão. Tá certo, pessoal? Então, deixa aí meu abraço a todos. Fiquem por aqui, acompanhem o grupo, né? Acompanhem lá o grupo de WhatsApp, gente. Mas acompanhem de fato, né? Às vezes as pessoas entram de paraquedas. Perdão, já falei tanto hoje. As pessoas entram de paraquedas no grupo para fazer uma pergunta que um segundo antes a gente respondeu. Isso nos deixa muito tristes, pessoal, porque mostra que as pessoas não estão acompanhando. Então, precisa acompanhar o grupo, porque ali nós postamos muitas vezes material importante para vocês, que pode ser útil para vocês. Então, vamos em frente. Uma boa gestação a todos, né? Que o parto seja leve, né? Que ele venha no tempo certo. Eu não vou dizer que o parto seja rápido, ele não pode ser rápido demais, ele tem que vir no seu tempo, ou seja, no tempo da criança, e tudo dará certo. Tá? Um abraço a todos. Então, a gente agradece aí, né, a presença ilustre da doula da adoção, a gente chama assim a primeira dama da adoção do Brasil, Susana Schettini, né? E assim a gente fala com muita vontade e carinho, né? E ela é uma das responsáveis por existir o Garra Sem Fronteira também, né? Então a gente agradece muito, Susana, pela possibilidade de estar aqui conosco. Gente, a gente está até chegando no final e eu queria convidar vocês realmente a participarem dos grupos de apoio à adoção, né? Fazer desse pré-natal realmente algo muito sério, muito responsável, né? Porque nós estamos nos preparando para a chegada dos nossos filhos. Talvez não exista coisa tão importante quanto isso nessa fase. Preparação. Estejamos aqui com vontade de aprender, com vontade de compartilhar nossas experiências, com vontade de tirar nossas dúvidas, né? Para que a gente possa realmente vir esse parto da melhor forma possível, que esse parto seja o mais natural possível. Não é? E como eu falei lá no início, só conseguimos falar de adoção, de filiação por via adotiva em grupos de apoio à adoção, porque aqui tem a vivências e convivências nesse tema, né? Então, eu dou boa noite a todos. Continue no grupo lá do Zap, continue com essa reunião, continuar durante os 30 dias, enquanto outras reuniões cheguem. Façam lá sugestões de temas, né? Dúvidas que vocês tenham. Queria falar sobre isso, sobre a adoção solo, sobre a adoção homoafetiva, sobre a adoção interracial. Então, vários são os temas. A gente precisa escutar vocês também, né? E essa escuta se permanece durante o mês todo no grupo do Zap. Então, Reni, por mim, a gente está encerrando. Muito feliz de estar aqui com você novamente, Também, né? A gente, de vez em quando, estamos juntos aqui. Eu fico muito feliz por isso. E também. com Susana, eu estou quase todos os dias aborrecendo ela e crescendo junto com todos. Então, boa noite para todos, gente. Boa noite Boa também, noite. Eden. Olha, só eu estou aqui acompanhando, como eu fiquei nessa função, tem que ir só deixando algumas pontinhas aqui amarradas, né? Que é necessário para aqueles que aqui estão a resposta do formulário que foi colocado, porque só tem 14 respostas até o momento e tínhamos 31 pessoas. Não, então é preciso que vocês, antes de saírem da reunião, possam responder ao formulário, tá? Que está aqui, eu vou botar de novo aqui o link no chat, para que todos possam responder. Vai aparecer aqui a mensagenzinha, vocês vão clicar nele
e responder. De novo, se tiver o casal, ambos têm que responder, tá certo? Éden também, eu fico muito feliz quando eu vi que não está aparecendo Não. no chat, onde tem um desenho de um balãozinho, vai aparecer. Eu vou botar de novo, ó, vai aparecer vai subir feito uma mensagenzinha aí, ó. Vê. Não sei se você está no celular, no Mas eu tô computador. apertando, ele não tá abrindo. Não está abrindo. Aqui já chegaram 14 respostas. Alguém está com dificuldade, gente, fora ela? Que aqui para mim, ó, tá chegando, ó, 15 respostas. As respostas estão Você viu que Talvez eu tenho que seja agradecer? o aparelho dela, né? Precisa atualizar alguma coisa. Ah. A internet pode ser que esteja fraca. E aí, lembrando, né, que todos que estão aqui, Você viu que eu Consegui passei uma não. mensagem agradecendo? perdão, não ouvi, desculpe. Você viu que eu passei uma mensagem agradecendo a vocês Oh, pela oportunidade de hoje? oh, não, Luciana, eu tô aqui, deixa eu olhar, vai até subir, mas eu Então, agradeço. foi isso. Então, o que passou para mim, eu apertei e entrou isso. Peraí. Ela está Luciana, colocando, né? ela tá colocando o link, aí você tem que abrir o link e preencher, não é isso, Reni Cleide? Isso, deixa eu só, eu vou até